Boa tarde, bem-vindo ao canal e hoje vamos falar do desenvolvimento local. Vamos olhar de forma específica para Moçambique e vamos analisar alguns pressupostos ou trazer alguns pressupostos que são cruciais para o desenvolvimento local. E importa referir que este termo desenvolvimento local foi desenvolvido primeiramente por Yunus Mohammed e ele pressupõe que quando abordamos desenvolvimento local, estamos a falar de elaboração de políticas e estratégias de desenvolvimento local. Neste caso, as políticas e estratégias de desenvolvimento devem estar ajustadas às condições locais. Neste caso, estamos a falar de condições econômicas, culturais, a disponibilidade de recursos. Então, uma estratégia tem que ser desenhada com base nas características e nas condições que uma certa localidade possui. E ao longo do tempo foram surgindo outros conceitos, mas que não fugiram muito do conceito desenvolvido por Yunus. E também surgiram autores como Izzard, Weber, Marshall, que trazem de mesma forma, mas eles dão ênfase à identificação e uso dos recursos naturais como fonte de matéria-prima e desenvolvimento do capitalismo, neste caso ao nível local. E isso é importante porque é fonte de lucro e satisfação das necessidades locais. Neste caso, tem que haver produção, tem que haver transformação e reprodução dos recursos disponíveis ao nível local para a satisfação das pessoas que vivem naquele local. E o que não acontece neste caso em Moçambique, temos políticas, as políticas muitas das vezes são aprovadas ao nível central, neste caso o governo central é que aprova, o governo central é que faz a auscultação ao nível das comunidades locais, mas de certa forma essas políticas não vão refletir aquilo que são as condições locais, tendo em conta que o nosso país, por exemplo, tem características heterogêneas, cada comunidade tem suas formas de viver, a disponibilidade de recursos também é diferente e a qualidade dos solos, não só para a prática da agricultura, e a nossa economia também apresenta essa diferença. Então, o nosso país está longe de alcançar o desenvolvimento local efetivo. E o desenvolvimento local é muito importante porque se há desenvolvimento local, é fácil haver o desenvolvimento de um país como todo. E nós vamos trazer aqui alguns pressupostos que são importantes para o desenvolvimento local, que devem ser observadas no processo de promoção das ações de desenvolvimento local. Um dos grandes aspectos e mais importantes é a descentralização, nesse caso descentralização política, administrativa e financeira. Mas no nosso país não é isso que acontece, porque as questões financeiras, tudo ainda é decidido ao nível do governo central, o ministro das Finanças é que decide tudo, como é que pode se alocar como é que pode se alocar algum valor ao nível dos distritos e tudo mais. Então, há que haver descentralização, olhando para as questões econômicas, condições deste local. E o segundo aspecto importante não deve haver a distorção dos mercados e tem que haver uma interligação clara entre os mercados. Os mercados têm que ter uma interligação clara e esses mercados não devem depender única e exclusivamente dos mercados estabelecidos ao nível central, ou neste caso ao nível das províncias, ao nível dos distritos. Os mercados locais têm que ter capacidade de produzir e alimentar as pessoas que vivem naquela localidade. E um dos aspectos mais importantes que infelizmente têm sido negligenciados é a valorização do conhecimento local e a sua interação com a tecnologia. Neste caso, quando chegam as novas tecnologias ao nível das comunidades, o que faz é não integrar, ou melhor, é não tentar cruzar
essas novas tecnologias com conhecimento indígena para ver como é que isso pode ser aplicado na prática. Quando há uma nova política, tudo baseia-se apenas, quando há uma nova tecnologia, por exemplo, uma tecnologia de produção, uma tecnologia de processamento, não há muita questão da auscultação das comunidades locais para ver se eles aceitam essa tecnologia ou não. O exemplo claro é que quando entra um projeto, por exemplo, que traz uma nova tecnologia ao nível das comunidades, é que elas, ao longo dos primeiros dias, ao longo da implementação do projeto, vão usar essa tecnologia, mas logo depois que o projeto termina, essas pessoas não dão continuidade. Neste caso, não cria-se condições para a sustentabilidade baseada no conhecimento local. O outro aspecto importante é que as instituições locais devem ser democráticas e não partidárias. Neste caso, tem que haver transparência e tem que haver mecanismos de relações constantes com as populações. Então, isso interliga-se à questão da descentralização. A descentralização preconiza que estamos a descentralizar para que haja um contato, haja uma forma melhor de servir as comunidades através dos atores locais. Se nós descentralizarmos, estamos a dizer que ao nível da localidade, por exemplo, temos alguém que possa dar resposta àquilo que são as preocupações das comunidades. E aí vem outro pressuposto, que é a prestação de serviços essenciais, sobretudo saúde, educação, energia, justiça, segurança. Esses aspectos, no que concerne ao desenvolvimento local, não devem ser decididos muitas das vezes olhando para políticas centrais. Se pretende-se alocar algum centro de saúde, pretende-se construir uma escola, deve haver uma auscultação local e deve-se decidir com base nos dados da auscultação local, e isso permitirá que essa escola a ser construída, esse hospital a ser construído, beneficie efetivamente a população desse distrito. Mas no nosso país, geralmente, não é o que acontece. Faz alguns estudos e a pessoa que lidera o estudo vê que aqui dá para implantar um hospital. E o que acontece muitas das vezes, um exemplo claro é dos mercados. Temos visto mercados fantasmas. Vou dar um exemplo, por exemplo, na cidade da Machixe, temos mercados fantasmas. Por quê? Porque o desenvolvimento daquela infraestrutura não foi assente naquilo que são as necessidades, naquilo que são as condições, naquilo que são as demandas da comunidade local. E hoje vamos parar por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e como forma de dar força, e vamos continuar a partilhar alguns vídeos em relação aos aspectos sociais, econômicos e culturais do mundo, da África e em concreto do nosso país, Moçambique. Muito obrigado.